Sejam bem-vindos ao Arcast, o podcast da Arcara Navilab. Aqui a gente fala sobre cultura, futuro, projetos, ferramentas, métodos, produção cultural, tudo que pode ajudar pessoas criativas e artistas a se desenvolverem. Eu sou Janaína Amaral. Eu sou Tato Sanches e a pergunta de hoje é: você quer aprovar o seu projeto ou ganhar um edital? Essa pergunta pode parecer meio dúbia, pode parecer que a gente está falando da mesma coisa, mas na real a gente sempre tem dois lados quando a gente está falando de uma inscrição em um edital. A gente tem o lado da ideia do projeto e a gente tem o lado do edital e dos parâmetros que estão sendo colocados ali. Parece mesmo que a gente está falando a mesma coisa e até um pouco proposital, mas a gente entende que você pode querer ganhar um edital porque você viu um edital, você acha que aquilo é uma oportunidade para você, mas você não tinha um projeto prévio. Você viu aquela oportunidade e você quer escrever um projeto para o edital, para aquela oportunidade que apareceu. Mas pode ser também que você tenha um projeto já de vida, alguma coisa que te surgiu antes de existir um edital. E aí você quer, então, já que você já tem esse projeto, achar um edital onde você consiga viabilizar esse seu projeto. Essas duas coisas são bem diferentes e às vezes elas se confundem. Às vezes a pessoa tem um projeto e ela tenta ganhar um edital com esse projeto, e isso pode fazer o projeto dela perder um pouco das características que ela pensou, idealizou, independente daquele edital. E às vezes ela vê um edital e quer criar para ele uma forma de encaixar aquela ideia, então isso confunde as coisas. Acho que até eu me confundi tentando explicar. Me confundi. Não, eu acho que não. Realmente são duas coisas que a gente gosta de deixar bem claro para as pessoas, que você pode escrever um projeto a partir da sua ideia, de uma ideia prévia, ou você pode escrever um projeto a partir dos parâmetros que um edital coloca, né? E geralmente o problema tá quando você tá ali no meio termo, em que você tá ali tentando mesclar as duas coisas, e aí você nem atende os parâmetros do edital, nem tem a sua ideia, você tem um negócio meio Frankenstein que tá no meio termo ali, e você acaba tendo algumas falhas de narrativa, ou você tem um projeto que é completamente sem vida, porque você não pensou muito no tanto que você tirou da sua ideia para colocar dentro daquele edital. Você vai fazendo um movimento ali que, no fim, gera algo que você nem se identifica mais. Não tem certo e errado nisso. Você Não. pode tanto ver a oportunidade e falar assim: nossa, eu vou escrever para essa oportunidade, para este edital, né? Vou ter uma ideia que contemple as necessidades, os interesses do edital, os parâmetros do edital. E também você pode ter a sua ideia, o seu projeto antes de existir um edital e decidir, então, achar editais onde a sua ideia, o seu projeto se encaixam. Mas eu acho que eu acho que eu me confundi, não tenho certeza, porque realmente é muito confuso e eu acho que fica mais simples de explicar com uma metáfora ou com uma história, né? Então, vamos dar um exemplo, com um exemplo. Você tem uma ideia que é circular pelas cidades do litoral. E aí surge um edital que você precisa circular pelas 5 regiões do seu estado. O litoral é uma ou duas das regiões, mas você queria, o seu projeto era circular pelo litoral. Aquilo era importante para você por algum motivo. E aí você tenta entrar nesse edital, você tenta dar um jeito de entrar nesse edital e desconfigura a sua ideia que veio antes do edital. Esse é um exemplo. Desconfigurando essa ideia, se isso for muito primordial para o seu projeto, pode ser que seu projeto perca muita força, pode ser que ele perca até o sentido. Então é isso, assim, esse é um exemplo de como tá confuso nesse ponto de não, eu estou querendo atender o edital, eu vim aqui por isso, eu estou interessado nisso porque eu quero abraçar essa oportunidade.
Ou não, eu já tenho esse projeto e quero viabilizar ele através do edital, mas num edital que tem a ver com esse meu projeto. Sim, isso é bastante importante. Porque quando você está tentando viabilizar um projeto que você já tem, você tem justificativa, você tem propósito, você tem alguns objetivos, você tem algumas pessoas que você gostaria que fizessem parte daquele projeto, você tem ele pré-organizado. Você não está criando algo do nada a partir da oportunidade que surgiu. Você está buscando oportunidades de viabilizar aquele projeto. Quando você vê um edital, lê os parâmetros dele e começa a partir daí a ter ideias para encaixar naquele edital, é algo completamente diferente. Gera propostas diferentes e é algo que fica muito visível quando você está lendo um projeto. Você começa a perceber que aquele projeto às vezes não tem muita vida, porque a pessoa talvez não teve tanto tempo assim para se dedicar para ele, ou talvez está faltando um propósito. Às vezes falta um pouquinho de contexto, porque a pessoa foi lá e tentou se encaixar, sei lá, na cidade que estava sendo proposta, né? Então, mesmo não tendo um certo e um errado, quando você faz algo que está ali no meio do caminho, isso fica visível. E se você consegue identificar, não, eu vi essa oportunidade, vou escrever algo para essa oportunidade. Você consegue ir encaminhando as coisas com mais tranquilidade, você consegue ir fechando os loopings que você às vezes deixa de ponta aberta quando você tinha um projeto, aí você teve que cortar um pedacinho dele, aí encaixar no que estava pedindo ali no edital. Então faz todo sentido a gente pensar como pode ser estratégico para você escolher, né, fazer ou um ou outro, mas evitar esse caminho do meio aí que fica sempre confuso, sabe? Para defender um pouco o outro lado, porque a gente falou bastante das ideias, eu percebi, né, de partir das ideias, num projeto que você já tem previamente, para defender o outro lado, você vê a oportunidade num edital e aí você fala, bom, não tenho ideia nenhuma que tenha a ver com esse edital, mas posso criar uma ideia para esse edital. Então esse edital, seguindo o exemplo lá, que eu acabei de dar, ele é para circular 5 regiões. Ah, legal, então vou circular 5 regiões e por isso eu vou ver como os diferentes públicos e como eles interagem com a minha obra. Você consegue escrever também muito bem, olhando o que o edital pede, ao que o edital se encaminha e focando nisso. Uma não é melhor que a outra, mas é preciso realmente entender. Tipo, eu tô com uma ideia que já vem antes, e aí eu não preciso tentar encaixar no edital, como, sabe, quando você é criança e tem aqueles brinquedos que tem um círculo, um quadrado, um triângulo, e você ainda não entende muito bem, você pega o quadrado e fica forçando, batendo e tentando empurrar dentro da forma que é um triângulo, acaba que não funciona, ou se você conseguir, o quadrado vai sair todo deformado do outro lado. É essa a problemática. Então, saiba o que você quer, decida, entenda e seja bem sincero com você. Olha, meu projeto é o meu projeto, ele tem fundamento, ele tem motivo, é por isso que eu quero fazer e eu não vou desconfigurar ele todo porque surgiu um edital. Ao mesmo tempo, você pode ter a outra decisão, que é, não, esse edital é uma grande oportunidade, eu vou criar algo que tenha a ver com esse edital, ou vou pegar as coisas do meu repertório e vou fazer elas funcionarem para esse edital, porque é uma grande oportunidade, eu posso fazer um bom trabalho, um bom projeto para o edital. Entender que lado que você tá, ser bem sincero com você, e isso vai te ajudar bastante a ser objetivo, ter as coisas bem definidas no seu projeto e isso vai ajudar muito na hora que alguém tá avaliando, porque não vai ficar assim, mas isso tá um pouco estranho, tava falando que a ideia é entender a cultura do litoral e agora tá me dizendo que vai passar por 5 regiões, várias delas nem tem litoral, né? Então, não coloque o quadrado no triângulo forçadamente. Entenda que o quadrado é o quadrado e o triângulo
é o triângulo. Faça suas decisões, seja sincero, que caminho você está tomando. Sim, isso aumenta muito as suas chances de aprovar, né, dentro de um edital, porque quando você escolhe um bom edital para a ideia que você já tem, que é uma ideia que você já está desenvolvendo, que você vai continuar, inclusive, desenvolvendo mesmo sem o edital ou após você ganhar aquela verba, isso dá um corpo, né, para o seu projeto. Ao mesmo tempo, quando você escolhe escrever para um edital porque é uma oportunidade, e aí por que a gente diz que tem esses editais que são oportunidades? Porque às vezes é um edital que abriu na sua cidade, por exemplo, e que tem pouquíssima concorrência, né? E aí você vai olhar para aquilo e falar: nossa, realmente, nunca tem um edital municipal, eu não vou deixar de concorrer. Porque é até importante que você tenha um número relevante de pessoas demonstrando que existe produção cultural naquele lugar. Então, quando você faz a escolha e segue com ela, você gera coerência, e aí você consegue ir apresentando um projeto que faz sentido, seja ele a partir de uma ideia, seja ele a partir de um edital ou de um parâmetro, de uma proposta externa, né? Essa questão do edital ser uma oportunidade pode ser, como você citou, ou pode ser porque super cabe ao que você faz, mas não era um projeto que você tinha antes. Ah, é um edital para a minha linguagem, é um edital para uma coisa que eu gostaria muito de fazer, para um público que eu gostaria muito de atender. Então você pode fazer esse edital, esse projeto para esse edital, porque cabe, funciona, vai ter coerência. Isso é muito importante que você acabou de citar, que é coerência, né? Sim. Eu fiquei pensando também o quanto você é sincero com você, o quanto de sinceridade você consegue colocar também na escrita, na elaboração do seu projeto. E a sinceridade ela é uma coisa que traz confiança, que traz objetividade, traz coerência. E isso vai ser percebido por quem está avaliando o seu projeto. Então, se você não está confuso enquanto escreve o projeto, se você não está ali, como você disse, tentando fazer um Frankenstein ou colocar o quadrado no triângulo, você já melhora as suas chances, porque você vai ser mais objetivo, vai ter mais coerência, você sabe bem o que você está fazendo, o que você está propondo, por que você está propondo. Essas são coisas que são muito importantes para um edital, para um projeto, né? O edital ele geralmente é de projetos, né? E aí um projeto você precisa saber por que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, né? Com como eu vou fazer. Todas essas questões são muito importantes. Então não estar confuso é saber responder bem essas questões. E também entender como esse projeto vai se encaixar na sua carreira. Porque você olhar para uma oportunidade, né, para um edital que saiu como uma oportunidade e tentar encaixar ela a todo custo na sua trajetória, pode inclusive te desviar de outras prioridades. Pode simplesmente pegar aquele plano, aquele caminho que você tinha organizado para você e fazer você dedicar horas para um edital que no fim nem fazia tanto sentido, nem ia colocar um tijolinho a mais ali na sua trajetória, na história que você está construindo. Então, ter essa clareza, essa intenção quando você está fazendo a escrita de um projeto, quando você está escolhendo dedicar o seu tempo, é entender que essa escolha ela pode ir moldando também a sua carreira, a carreira da sua companhia, né, do seu processo criativo e pensar, ok, além do dinheiro, além da viabilização desse projeto, além dessa realização, o que mais esse projeto sendo realizado traz para a minha vida? Me aproxima de pessoas que são interessantes para a minha carreira, que eu quero construir uma relação, faz com que eu atenda um público, porque o projeto, por mais que você esteja fazendo para desenvolver uma ideia que é sua, ele é principalmente voltado para atender um determinado público. Então, você está atendendo um público satisfatoriamente, que você está feliz em atender e que o público está feliz em receber aquilo também, tipo, faz sentido? Você não está com um olhar colonizador ali, né? Você não está, tipo, simplesmente levando cultura, né? Como muita gente gosta de escrever.
nos seus projetos, chegando ali, despejando o que você tem, mas sem ouvir, sem aproveitar aquele momento, aquela relação. Então, o importante de você estar escrevendo um projeto e pensando em como viabilizar ele é conseguir entender toda a dimensão daquele projeto, para além do dinheiro, para além do que você só quer, né? O que você está trazendo para a sociedade também. Isso tem duas coisas que, enquanto você falava, eu fiquei pensando. Uma é o senso de oportunidade, e a gente vive um momento que também, depois de passar por uma pandemia, setor fragilizado, passou uma moto, a gente passando por várias dificuldades, por vários medos, várias incertezas. Nesses momentos, pode parecer que qualquer oportunidade é uma oportunidade. É Ou uma é a grande última, né? oportunidade. É a última oportunidade. E às vezes, nem tudo é oportunidade. Às vezes o que você acha que é uma oportunidade, por exemplo, vou dar um exemplo que você vai e se inscreve para um edital que não tem muito a ver com o que você faz, com o que você quer fazer, você vai lá, se esforça para passar, para escrever bem, passa nesse edital, e aí você vai ter que cumprir esse seu projeto, e aí você, por causa disso, pode perder outras tantas oportunidades. Pode receber, enquanto você tem que cumprir com esse projeto, receber uma proposta de apresentar naquele lugar que você sempre quis apresentar, ou de montar sua exposição num lugar que você sempre quis expor. Você não tem como fazer isso, porque você abraçou isso que lhe parecia a grande oportunidade. É uma coisa difícil no momento desses, com tanta fragilidade, de se avaliar, mas é bom pensar nisso, né? O senso de oportunidade e o custo da oportunidade, né? Às vezes o que você abraça como oportunidade tira várias outras possibilidades. Uma escolha é uma série de renúncias, vem junto com ela, né? Uma série de renúncias quando você escolhe alguma coisa. Então é bom pensar nisso. E uma outra coisa é o quanto a gente pode acabar preso com esses projetos, assim, com essa visão de como a gente vai fazer acontecer a todo custo, porque a gente precisa daquilo. Sempre pensar, quando você está fazendo uma proposta para um edital, está ali mandando o seu projeto, que é uma coisa que é muito importante para ser aprovado ou não, para estar à frente, ou para ir levar à frente ou não, é o quanto se alinha o projeto que você está escrevendo, a proposta que você está trazendo, com a proposta do edital, com as necessidades do edital, com o público do edital, com as burocracias do edital. Acontece de pessoas escreverem projetos e às vezes até ganhar de coisas que elas não têm nem como atender a burocracia. Então, esse projeto é para quem está em uma empresa assim, com faturamento assado, alguma burocracia desse tipo. A pessoa ignora isso porque ela quer de todo jeito passar naquele edital, quer de todo jeito abraçar aquela oportunidade. E aí ela gasta um tempo, porque dá trabalho escrever um projeto, tem uma questão emocional também envolvida, ela se envolve naquilo. E aí, quando chega ali na hora de assinar o contrato, você não pode assinar o contrato, você não cumpre com as exigências. Então, acho que é bom avaliar toda essa questão também, né? Acho que isso tem a ver com tentar encaixar de toda forma uma coisa que talvez não encaixe. Sim, e prestar atenção nesses detalhes, né? Que eu acho que é uma coisa que vai se acumulando da experiência, né? Você vai entendendo, tipo, opa, aqui eu tô vendo uma oportunidade, e aí eu tô identificando como eu me aproprio dessa oportunidade e escrevo algo para ela, ou não. Eu tenho um projeto e esse projeto é perfeito para esse edital, e aí quando acontece essa sincronia é maravilhoso, é realmente ótimo, porque aí é bom para todo mundo, né? É bom para quem está propondo o edital, é bom para o público que está recebendo,
é bom para a sociedade, é bom para você, para sua companhia, para o desenvolvimento da sua carreira. A gente sabe que não é sempre, que na maioria dos editais você vai ter que se adequar, porque são pouquíssimos os editais que são abertos a ponto de conseguir abarcar, né, todas as ideias que você tem, todas as vontades artísticas, né, todos os processos criativos existentes, mas existem, ainda existem esses editais, que bom que eles existem. Mas você passar por esse processo de, toda vez que você vê um edital, você pensar, tipo, dá um tempo, assim, ao invés de ir na emoção, né, daquilo, de, nossa, isso é uma oportunidade. Tipo, para e pensa, bate um olho ali e fala assim, nossa, será que eu me encaixo? Tenho algum projeto? Eu tenho tempo disponível para escrever isso? Se eu dedicar meu tempo para escrever esse projeto que eu nem tenho ainda, será que eu não vou estar deixando de lado as minhas prioridades? E aí eu vou estar me afastando ainda mais dos meus objetivos, porque eu tô a cada momento parando achando que tudo é uma oportunidade. Eu posso prever com antecedência, né? Eu posso olhar para alguns editais que fazem sentido já para os projetos que eu tenho também e falar, não, olha, em março mais ou menos abre um edital que eu acho que faz sentido para mim. Ali em junho também tem um outro edital que faz sentido para mim. Eu quero me dedicar para esses editais. E aí, se por algum acaso surgir uma oportunidade que é muito única, aí você vai ter tempo, né, para fazer algo à parte, mas com bastante consciência também, sabendo que o que você está fazendo ali é um extra, vamos dizer assim, e entendendo como você vai encaixar esse extra em todos os outros projetos, que a gente sabe que a maioria das pessoas criativas, elas não trabalham com um projeto só, com uma carreira só, com uma coisa só. Então, pensar que toda vez que você abraça uma nova oportunidade, talvez você esteja largando algumas outras ali. E eu sei que brilha aos olhos o que chega, né? Porque a gente tem esse costume de, tipo, ir abraçando as coisas novas e achando elas maravilhosas. Mas pensa, tudo isso que você tá abraçando quer dizer que você tá falando não para um tanto de outras coisas, né? Que nem você falou. São coisas para avaliar. E é isso, você citou uma coisa que é muito importante, porque pode parecer que só é isso ou aquilo, preto no branco, na verdade não é assim. Você vai precisar avaliar, você vai precisar pensar, não tem como a gente ou ninguém passar é assim ou é assim. As coisas são subjetivas e talvez você precise ceder um pouco, adaptar um pouco o seu projeto, isso muito provavelmente vai acontecer, mas adaptar um pouco a sua ideia a um projeto, adaptar um pouco o projeto para um edital, isso tudo bem, vai acontecer, muito provavelmente vai acontecer, mas você precisa ter parâmetros, você precisa entender aonde são os seus limites, aonde estão os seus propósitos, os seus objetivos, para que nesse movimento de ceder, que é natural, que muito provavelmente vai acontecer, de se adequar, de negociar com você mesmo, você não perca o primordial, a essência. Porque perdendo isso, você perde muito da potência. É uma coisa que a gente vê muitas vezes, e a gente inclusive já esteve em projetos, né, que não fomos nós que escrevemos, mas já tivemos essa experiência de cumprir com um projeto, de estar fazendo um projeto onde a gente não sentia a essência, não brilhava o olho, não Tava só sentia o cumprindo, né? propósito. Tava só E cumprindo o que tinha que aí isso cumprir. pode ser muito desgastante, pode ser muito ruim, pode criar uma sensação de farsa, de não encaixar. Então, vale a pena avaliar isso e entender. Eu estou indo por aqui, eu estou indo por ali, até onde eu posso ceder, quais são os meus objetivos. Isso vai fazer eu me desviar do que eu acredito. Tudo isso tem que ser avaliado para que depois você não tenha que fazer um projeto talvez que dure um ano e que você está lá assim, poxa, Não aguento não aguento mais. mais, não era isso que eu queria fazer, porque isso não é bom para você, não é bom para o seu trabalho, não é bom para sua companhia, não é bom para quem recebe o teu projeto, não é bom para as outras pessoas que poderiam ter aprovado um projeto que realmente fazia sentido para elas.
vale a pena avaliar isso. Sei que talvez seja um trabalho a mais, mas é um trabalho que pode poupar bastante frustração, bastante confusão. Sim. E se essa reflexão faz sentido para você, se você já passou por alguma situação assim, que você aprovou um projeto e aí depois você pensou assim, nossa, por que que eu aprovei isso? Por que que eu escrevi isso? Compartilha aqui com a gente. Ou se você tem alguma reflexão acerca do que a gente trouxe aqui nesse podcast, vai ser muito bem-vindo. A gente está aqui para trocar. E para mais reflexões como essa, segue a gente, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify, nas nossas redes, @arcaria.naviolab. E também curte e compartilha com quem você acha que pode ser interessante de receber essas reflexões também. A gente está se esforçando, tentando distribuir um pouco do que a gente sabe, fomentar esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. É muito importante quando vocês trocam com a gente e estamos aí, vamos continuar enquanto a gente tiver força, porque isso está alinhado com o nosso propósito, é o nosso projeto, e projetos que a gente tem às vezes nem precisam de edital. Esse é um deles que a gente banca com a nossa energia, com o nosso esforço, porque a gente acredita. Então, é um prazer ter vocês aqui assistindo e até a próxima. Até!